Olá, meus amigos e minhas amigas. Domingão, estamos juntos mais uma vez, eu, Nus Amorim, aqui em Cuiabá, certo? Capital mato-grossense. Nesse dia 31 de março, eu mando energias positivas para você, porque hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a data de hoje, né? Algumas reflexões sobre aquilo que acontece, o que está acontecendo atualmente. Então, esta data é muito importante. Ainda estamos aqui para protestar, para lutar pela democracia e pela liberdade de todos nós. Vamos falar sobre isso, ok? Bom, fique comigo até o fim, dá seu positivo, faz seu comentário e compartilhe a página Vote com paz e amor no coração, com energias positivas. Vamos que vamos. 31 de março de 1964. Eu tinha pouco mais de um mês de idade. Eu nasci dia 3 de fevereiro de 1964. Esse professor aqui. Eu vivi toda esta fase, desde o início, né? Na nascença. 31 de março de 64, o golpe militar. Os militares destituíram do poder, eleito democraticamente, o presidente João Goulart. E um pouco de história para você, né? João Goulart. E por quê? Qual a acusação? Seria um presidente considerado comunista, com ideias comunistas, de reforma. Ele queria a reforma agrária no país, né, distribuir as terras para o trabalhador, e isso era um tapa na cara dos capitalistas que queriam concentrar poder, né? E aí promoveram o golpe militar, tramaram o golpe contra o presidente democrático, né, eleito democraticamente, João Goulart. E assim aconteceu, dando início a um período de 21 anos, de 1964 a 1985, 21 anos de ditadura militar, tá? Os generais é que mandavam no Brasil, os generais, um após o outro, sabe? Entraram no poder e mandaram no país, promovendo uma ditadura com censura, a imprensa, a todos. Eu, por exemplo, não poderia falar o que estou falando com você agora, jamais. Tortura nos calabouços, nos doicodes da vida, delegacias. As pessoas eram presas assim do nada, poderiam ficar dias presos sem nenhum mandato, sem nada, só pela suspeita de ser um militante, que eles chamavam, né? Militante da esquerda. Pois é. Foi esta a fase detonada nesta data, dia 31 de março de 1964, o golpe militar dos generais. E aí, quando a gente fala em ditadura, a gente fala num período podre dos porões, onde pessoas eram torturadas para falar aquilo que muitas vezes nem sabiam, nem tinham participação nenhuma. Como aconteceu, por exemplo, com Rubens Paiva, um deputado federal, preso, torturado, morto e desaparecido. Ainda está aqui a presença de Rubens Paiva, com o filme que ganhou o mundo, contando a história podre deste período do Brasil, período da história brasileira. Ainda estou aqui, né, Rubens Paiva? Está assim, a história dele sai entre nós. Não só no cinema, mas no dia a dia, como a gente vai ver um pouquinho agora. No nosso cotidiano político, ainda existe essa podridão. E aí, um personagem se destacava na época, Carlos Brilhante Ustra, coronel, comandou um dos piores torturadores da ditadura militar. Houve outros, mas esse era o que mais se destacava, apresentava os corpos, se vangloriava dos seus atos nefastos nos porões da delegacia. Mas esse podre desse Carlos Brilhante Ustra foi exaltado, esse coronel Ustra foi exaltado recentemente na história do Brasil, tá? Em 2016, no impeachment da Dilma, subiu ao púlpito para votar, né, lá no Congresso Nacional, o então deputado Bolsonaro, exaltando, em nome de Carlos Brilhante Ustra, digo sim ao impeachment da Dilma, sabe?
mostrando a sua cara já, mostrava quem era. E em outras entrevistas ele fala, eu sou a favor da tortura e você sabe disso. Tem que matar, a falha da ditadura militar foi que não matou, podia morrer 30 mil pessoas, não tem problema. Inclusive o primeiro seria o presidente na época, Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro falou isso, está gravado, tem vídeos dele, aparece que não é fake news não, são vídeos dele, da época, dando entrevista em televisão, a favor da tortura, a favor da morte de milhares de pessoas, inclusive o primeiro, ele ressalta, Fernando Henrique Cardoso, o atual presidente na época. É isso, essa era a cara desse cidadão que foi eleito. Assumiu, sabe, conseguiu vencer as eleições. E aí, o mundo capota tanto porque em 2018 ele venceu o Fernando Haddad. Fernando Haddad, que é atual ministro da Economia no Brasil, um professor brilhante, uma pessoa, né, com uma cabeça enorme de ideias. Pois é, na época, em 2018, o Bolsonaro venceu o Fernando Haddad. E aí, tem um vídeo que me mandaram aqui dele comemorando no telefone celular, dizendo assim, olha a frase dele, alô Lula, ô Lula, ele estava, lógico, ironizando, sendo filmado para poder passar nas redes sociais. Lula, você queria que o Haddad vencesse para te dar o indulto, o perdão, né? Mas então você saiba, tá ok, que você vai apodrecer na cadeia. Ele falava isso. Você vai apodrecer na cadeia, Lula. E o Lula estava preso. Pois é. Mas a história mudou. O mundo girou, viu, Bolsonaro? E hoje, atualmente, quem está implorando desesperadamente que o Lula, hoje presidente, o Lula promova a anistia aos golpistas, inclusive você, o principal interessado, né? É você mesmo. Está aí, desesperado. Eu gostaria que o Lula tivesse humanidade e promovesse a anistia a todos os condenados. Vagabundo, covarde. Este é a cara do quem, sabe, desse Bolsonaro. Ele e a família dele. Hoje ele implora pro Lula. Na época ele dizia que em 2018 que o Lula ia apodrecer na cadeia. Porque ele tinha acabado de vencer a eleição. Teria 4 anos de desmando no Brasil, com os generais que ele escolheu. Pois é, tentando implantar novamente a ditadura. No finalzinho, dando o golpe. Tentando dar o golpe, pelo menos. Tentou, armou. A ditadura continua aí, sabe? Nos porões, querendo assumir o poder. E quando pega um lunático, um mentecapto como esse Bolsonaro, eles, né, se inflamam novamente. E quase conseguiram, quase. Desta vez não conseguiram, por quê? Porque o povo não estava ao seu lado, a democracia estava latente, principalmente os poderes, o judiciário reagiu com força e não teve também o apoio dos Estados Unidos, né? Não teve. Não, desta vez não. Desta vez Joe Biden, que era o presidente, se fosse o Donald Trump, a história poderia ter sido diferente. Poderia, sim. É só refletir um pouco. Se na tentativa de golpe agora recente fosse o Trump o presidente, muita coisa podia ter sido diferente. O Trump, presidente dos Estados Unidos. Mas era Joe Biden. Ele falou, não, eu não vou apoiar isso aí não. E não apoiou. Os Estados Unidos não apoiou. Em 64 apoiou. Aliás, promoveu. Em 64, dia 31 de março de 64, os Estados Unidos estavam ali, dando sustentação ao golpe. Desta vez, agora, com o Bolsonaro, eles não vieram. Não vieram. Esta é a realidade, esta é a história correta que você tem que entender, sabe? E tanto é verdade, que até advogados que estão aí defendendo os que estão sendo acusados, generais, almirantes, estão mostrando como é que foi. Agora, anteontem, o Demóstenes Torres. Demóstenes Torres, para quem não sabe, era senador e foi cassado. Tá? Só que agora ele é advogado daquele almirante que teria aderido ao golpe e fala, não, eu estou com minhas tropas à sua disposição, Bolsonaro. Pode? Pois é. Almirante Almir Garnier está sendo julgado. Ele é um dos que está sendo julgado, é réu. Já é réu no Supremo Tribunal Federal. Mas o advogado Demóstenes Torres entregou
o Bolsonaro de bandeja. Assim, não, ele disse em entrevista, o meu cliente, o almirante Garnier, ele não aderiu. O Bolsonaro estava realmente planejando o golpe com a minuta, com tudo ali na mão, mas o meu cliente não aceitou, não aderiu a isso, como dizem alguns generais. Então ele admite que existia um planejamento, o Bolsonaro estava, e que só nega que o cliente dele teria aderido ao golpe. É isso, está aí. Pense, reflita. O Brasil é dos brasileiros, não é do norte-americano, não é os Estados Unidos que vai interferir aqui na nossa história, nas nossas vidas. Não. Nós é que vamos comandar o Brasil, o povo brasileiro. E ditadura, nunca mais. Ditadura rima com censura, tortura, tristeza e morte. Um forte abraço para você. Reflita no que eu estou falando hoje, nessa pouca aula de História e Geografia. E eu volto amanhã. Ótimo domingo para você com energias positivas.